Isso te diz respeito. Eu sou Cristina Moro, sou pastora da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, aqui em Fortaleza, na EPI de Henrique Jorge, e hoje trago uma mensagem edificante para a sua vida. Peço que você nos ajude se inscrevendo no nosso canal, deixando o seu like e compartilhando com os amigos essa mensagem. Você já ouviu aquela frase, isso não me diz respeito? É interessante. Muitas pessoas, quando elas veem uma pessoa numa situação difícil, quando elas olham alguém com uma situação muito difícil, elas dizem, isso não me afeta, isso não é comigo, isso não me diz respeito. O problema não é meu. Me recordo quando o vírus Covid-19 apareceu na China e muitas pessoas disseram, está na China, os chineses que lutem, afinal de contas foram eles que conseguiram, isso não vai chegar aqui, isso não me diz respeito. Infelizmente, o Covid chegou e afetou a população mundial. Muitas vezes eu vejo pessoas jogando lixos na rua e elas depois reclamam que os bueiros estão cheios, que não há um sistema de esgoto decente na cidade, mas na verdade elas esquecem que elas mesmas que provocaram aquelas enchentes, elas mesmas que jogaram papéis, plásticos, garrafas na rua e fizeram os bueiros entupirem e também trouxeram poluição aos rios e mares. Queridos, eu vejo também pessoas dizendo, corta essas árvores dão muita sujeira, esse flamboyant cai muita folha, cai muita flor, corta isso, mas se esquecem de quanto as árvores são importantes para o nosso oxigênio, para nós respirarmos, para nós termos um ar puro. Muitas pessoas se esquecem da importância de que temos que zelar pela boa criação de Deus. Eu vejo pessoas que moram na rua e vejo muitas pessoas dizendo o que eu tenho a ver com morador de rua. Eles estão lá porque querem. Eu nunca vi alguém dizer que alguém pode dormir debaixo de uma marquise no vento frio da noite porque quer. Isso não existe, isso não existe. E o problema deles também é um problema nosso. Eu vejo pessoas fazendo pouco caso da criação, da boa criação de Deus, fazendo pouco caso do sofrimento do outro e ainda por cima achando isso muito natural, dizendo isso não me diz respeito. Quero contar uma história para você. Na planície da Ática, perto de Atenas, morava um fazendeiro e sua esposa. Esse fazendeiro ele cultivava muitas coisas, ele cultivava olivas, cereais como grão de bico, lentilhas, trigo, cevada, e um dia ele guardava tudo no seu paiol, no seu celeiro, e um dia ele descobriu que um rato estava comendo a sua produção. Então ele foi até Atenas vender os seus cultivares, aquilo que ele cultivava, e trouxe então uma ratoeira. Aproveitou para comprar uma ratoeira. Ao chegar em casa, ele mostrando o embrulho para a esposa, o ratinho estava lá olhando pelo buraquinho. O que será que tem naquele embrulho, uma comida gostosa para eu comer? Quando ele viu uma ratoeira, ele ficou aterrorizado. Ele saiu gritando pelo pátio da fazenda, tem uma ratoeira dentro de casa, tem uma ratoeira dentro de casa. Então a galinha disse, uma ratoeira? O que eu tenho com isso? Isso não me diz respeito, seu rato. Pode ser até um problema para você, mas para mim não é. Então ele novamente correu para o porco e disse, seu porco, há uma ratoeira dentro de casa. O porco disse, seu rato, não há nada que eu possa fazer por você, a não ser orar por você. Fique tranquila, eu vou botar você nas minhas orações. Você já conheceu gente que faz isso? Pois é, muitas pessoas agem como porco. E aí, como ele não conseguiu nada com o porco, ele voltou para a vaca, e disse, há uma ratoeira dentro de casa. O quê? A vaca disse, uma ratoeira? Por acaso estou em perigo? Isso não me diz respeito, seu rato. O ratinho voltou para casa, abatido, desanimado, pronto a enfrentar a ratoeira. À noite, a ratoeira foi armada
e lá na calada da noite se ouviu o barulho da ratoeira disparando, pegando alguma coisa. O ratinho ficou olhando e viu que a dona da casa foi até a ratoeira, mas como estava escuro, ela não viu que a ratoeira tinha preso a cauda de uma serpente, de uma cobra venenosa. E ela picou aquela mulher. Quando ela picou aquela esposa daquele fazendeiro, ela teve febre. E ele chamou então o médico. E o médico disse que que era grave, que ela estava muito fraca e que era grave. Então vocês sabem que para alguém que está doente com febre, nada melhor do que uma canjinha de galinha. E lá se foi o fazendeiro matar a galinha para providenciar o ingrediente principal da sopa, da canja, né? E aí, como a mulher não melhorou, vieram os parentes cuidar dela. E como ele precisava alimentar aquelas pessoas, o que ele fez? Matou o porco para dar de comida aos parentes da sua esposa. A mulher morreu, vieram muitos amigos, muitos parentes para o funeral, e aquele homem então sacrificou a vaca para que ele pudesse dar de comer a todas aquelas pessoas que haviam vindo para o funeral e para o enterro da sua esposa. Moral da história: na próxima vez que você ouvir dizer que alguém está diante de um problema e acreditar que ele não te diz respeito, lembre-se que quando há uma ratoeira em casa, toda a fazenda corre o risco. O problema de um é o problema de todos. E eu pergunto para você, como Jesus agiria diante do problema do outro? Antes de agir como se isso não fosse um problema seu, como se isso não te afetasse, devemos perguntar como Jesus agiria. Como tem aquele livro, Em Teus Passos, o que faria Jesus? Nós perguntaríamos, Senhor, como o Senhor agiria diante do problema dessa pessoa que está vivendo esse momento? Certamente Jesus não falaria, isso não me diz respeito. Com certeza Jesus não falaria. Na verdade, os nossos pecados, o castigo que estava sobre nós, que era só para nós mesmos, não diziam respeito a Ele. Mas mesmo assim, Ele tomou sobre si a nossa dor, o nosso pecado e o sacrifício que Ele fez por nós. Não diziam respeito, mas Ele tomou sobre si naquela hora na cruz. O que essa história da ratoeira nos ensina? É que nesse mundo, o problema do outro importa sim. A dor do outro importa sim. Temos visto tanta tristeza neste mundo, principalmente nessa pandemia. A fome, a miséria, o desemprego, o preconceito, a violência, tudo isso atinge o nosso próximo e é também um problema nosso. Mas acontece que nós olhamos e parece que para muitos isso não diz respeito. Eu falo isso porque falo até para aqueles que são cristãos, para aqueles que confessam Jesus como o Senhor da sua vida, que são discípulos de Jesus. Eu devo lembrar para nós que somos discípulos de Jesus, que Jesus sim se importou conosco e se importou muito com o nosso problema. Ele se fez homem, deixou o céu, veio habitar aqui conosco na terra, deixou a sua morada celestial para se importar conosco, veio para trazer a solução para o nosso problema, veio para que o nosso pecado fosse colocado sobre ele e nós tivéssemos a salvação eterna e a vida eterna. Veio mudar a nossa vida para melhor. Ele enfrentou uma morte dolorosa na cruz, foi escarnecido, açoitado, pregado na cruz por nos amar, para nos trazer a paz, para nos trazer a vida eterna. Sim, Jesus se importou conosco. O profeta Isaías, falando do sacrifício de Jesus, ele disse: Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele mesmo carregou o nosso sofrimento. Ele foi ferido por causa do nosso pecado. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Isaías 53, versículo 4 e 5. E o que Jesus quer de nós?
Ele quer que nós possamos ter empatia com o problema do nosso próximo, que nós tenhamos mais amor, mais respeito pela dor do outro, que possamos carregar as cargas uns dos outros, chorar com os que choram, abrir o nosso coração e partilhar o pão de cada dia, partilhar o amor e partilhar a fé. Ele quer que tenhamos o mesmo sentimento que Ele teve por nós, mesmo não sendo merecedores. Ele se importou com você e comigo, conosco, e nos amou até o fim. E por isso nós, como disse lá em 1 João, capítulo 3, verso 16, nós sabemos o que é o amor verdadeiro, pelo exemplo de Jesus Cristo, ao dar a sua vida por nós, e portanto nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Nunca diga, isso não me diz respeito. Abra o seu coração. Jamais diga que o problema do outro não lhe diz respeito. Estamos em barcos diferentes, mas estamos no mesmo mar, no mesmo oceano. Então, se alguém hoje precisa de ajuda, pode ser você amanhã que precise dessa ajuda. Então, abra o seu coração, partilhe o seu amor, a sua fé, os seus ouvidos para escutar o outro. Em nome de Jesus, que você possa fazer isso e que Deus possa te abençoar. Amém e amém.